Palavra do Senhor Deus para o nosso coração nessa manhã está no profeta Isaías, o capítulo é o de número 9, os versículos 2 e o versículo de número 6. Nos diz a santa palavra de Deus: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas palavras ditas pelo profeta Isaías foram registradas cerca de 600 anos antes do acontecimento. Por isso que se trata de um texto profético, ou seja, 600 anos antes da chegada do Senhor Jesus a esse mundo. O profeta já dá por certo esse acontecimento, dizendo: um menino nos nasceu. Ele não diz: um menino nos nascerá, ele diz: nos nasceu, porque aquilo que Deus promete, ele realizará. E é interessante que o versículo de número 7 desse mesmo capítulo 9 do profeta Isaías, diz que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, a convicção do profeta é que aquilo que Deus revelou ao seu coração como uma mensagem para aquela nação se cumprirá plenamente, cabalmente. Por isso que ele diz: um menino nos nasceu. Meus queridos ouvintes, você que está nos acompanhando nessa manhã, você compreende o impacto dessa mensagem ou dessa notícia? O profeta começa dizendo que aqueles que andavam em trevas, as pessoas que estavam na escuridão. Por que as pessoas estavam em trevas? Exatamente por causa da desobediência, por causa do pecado. Porque toda a raça humana pecou contra o Deus Criador em Adão e Eva lá no paraíso. Eles pecaram contra Deus, foram expulsos do paraíso. Então, eles estavam andando em trevas. Qual a necessidade maior de quem está andando em trevas? Conhecer a luz, ver a luz. Por isso que ele diz que aqueles que estavam andando nas trevas, aqueles que viviam nas trevas, o povo que estava andando em trevas, viu uma grande luz. E essa grande luz que resplandece nas sombras da morte, por causa da condenação do pecado, resplandeceu a luz. E aí ele vai dizer que a luz é o próprio Senhor Jesus, o menino que nos nasceu. Não se trata de um menino qualquer, de um nascimento qualquer, de uma criança qualquer que vem a esse mundo, mas do próprio Filho de Deus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aqui nós trazemos à memória o versículo de João 3,16, tão conhecido, talvez um dos mais conhecidos das Escrituras, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. O menino que nasceu, o Filho que nos foi dado, é o próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar. O governo está sobre os seus ombros. Aqui fala do reino de Deus, do governo do Senhor Jesus sobre a terra. Aquilo que ele mesmo anuncia tantas vezes, que veio anunciar o reino de Deus, implantar um novo reino na terra, um reino de paz, um reino de amor, mas um reino que aponta para a eternidade. E o texto bíblico fala disso, que o seu reino não terá fim. Mas o texto também descreve as características desse filho, que é ao mesmo tempo rei e governo, dizendo que o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. É aquele que vem para orientar, para ensinar. E quando Jesus chega, a sua missão principal é exatamente essa. É a missão do ensino. É aquele que vem para capacitar, treinar os seus discípulos, preparar os seus discípulos para que eles deem continuidade à sua obra de anunciar o Evangelho na terra. Então, o centro, o foco principal do ministério de Jesus está exatamente no seu ensino. E isso ele cumpriu plenamente, preparando os seus discípulos, preparando a sua igreja. O Jesus que é maravilhoso conselheiro é também descrito nesse texto como Deus forte, aquele que tem todo o poder, aquele que vence o mal,
que vence as trevas, que vence a morte, que triunfa sobre a morte ao morrer na cruz e ao ressuscitar. Esse é o Deus forte, Deus poderoso, todo-poderoso, Deus das Escrituras, Deus encarnado no menino que nos nasceu, no Filho que nos foi dado, no maravilhoso conselheiro, no Deus forte. Mas o texto também diz que Ele é Pai da eternidade, é o Deus que existe, que sempre existiu, que sempre existirá. Jesus sempre existiu junto ao Pai. Jesus está presente na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai estava presente na criação, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus sempre existiu. Ele é eterno, Ele é Pai da eternidade. Mas Ele também é o príncipe da paz. O reino que Ele estabelece é um reino que dura para sempre, que não tem fim, mas é um reino exatamente porque é um reino eterno. É nessa esperança que nós nos sustentamos, é nessa esperança que nós vivemos, é nessa esperança que nós aguardamos um reino eterno, definitivo. Por isso que pensar nesse último mês do ano, pensar em Natal, relembrar o nascimento do Senhor Jesus, embora não saibamos qual a data específica, mas rememorar esse tempo, relembrar tudo isso, renova as esperanças do nosso coração, que a promessa se cumpriu, e também a promessa que Jesus nos fez, e que virá outra vez, que nos levará para morarmos eternamente com Ele, também se cumprirá. Porque o zelo do Deus que fez a promessa fará isso. Ele cumprirá essa promessa na nossa vida. Essa é a nossa palavra nessa manhã para você, meu querido ouvinte. Desejo do nosso coração é que você, compreendendo as promessas do Senhor Jesus, abra o seu coração e a sua mente para entender essas verdades e para viver para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia e um restante de semana abençoado. Amém.